A guerra mudou-me, sobretudo as guerras em Angola. O que eu digo no futuro é que os homens deviam de evitar as guerras. Isso é o mais importante. A Guerra Colonial Portuguesa, travada entre 1961 e 1974, foi um dos períodos mais marcantes e traumáticos da história contemporânea de Portugal. Também chamada de Guerra do Ultramar, envolveu 3 frentes principais: Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, onde movimentos de libertação africanos enfrentaram as forças armadas portuguesas em longos anos de guerrilha. Ao contrário de outros países europeus que já tinham iniciado o processo de descolonização após a Segunda Guerra Mundial, Portugal insistia em manter o seu império ultramarino. Esta guerra colonial que a gente teve é a última das grandes guerras coloniais que houve, ou melhor, as nossas colónias, que o regime de ditadura, na sequência, aliás, do que passava com os outros países da Europa, porque foram todos eles colonizadores e Portugal, digamos, arrastou muito mais tempo a presença nas colónias. É evidente que quer dizer, como o regime controlava perfeitamente a comunicação social e os média, as pessoas não sabiam, o regime dizia que aquilo era território nacional, do Minho a Timor, não é? Portanto, era a pátria para defender, mas defender de quê? Sob a liderança de António de Oliveira Salazar, o regime do Estado Novo defendia a ideia de que as colónias não eram territórios estrangeiros, mas sim províncias ultramarinas, integradas no corpo da nação. Essa visão chocava diretamente com a realidade de povos que reivindicavam autodeterminação, independência e dignidade. Este choque tornou a política rígida do Estado Novo e as pretensões nacionalistas africanas num conflito inevitável. Em janeiro de 1961, o paquete Santa Maria é sequestrado pelo capitão Henrique Galvão e o Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação, na denominada Operação Dulcinea. O objetivo era derrubar o regime salazarista, iniciando um possível golpe de Estado em Angola. Em resposta, é pedida uma reunião urgente pelo Conselho de Segurança da ONU para a apreciação do caso, e a 15 de março tem início de uma rebelião dirigida pela UPA, no norte de Angola, contra os colonos portugueses e algumas populações negras, causando centenas de vítimas. A primeira convocatória para a guerra foi em 1966. Tive a primeira comissão, que era para ir para a Guiné, formei uma companhia, para comandar uma companhia, ainda eu era oficial subalterno, mas fui logo mobilizado para comandar uma companhia para a Guiné. Acabei por não ir para a Guiné, mandaram-me para... Fiz a comissão com a companhia em Timor, 2 anos de Timor, 66 a 68. 68 regressei à minha unidade de comando, unidade de operações especiais em Lamego, que era uma unidade que eu tive na origem, do começo da unidade, fui um dos que ajudou a formar. Portanto, estive em Lamego 68, em 69 fui outra vez mobilizado para Angola, tive 2 anos em Angola, em zona leste e norte de Angola, e depois, quando vinha embora no barco, mobilizaram-me para mais 2 anos em Cabinda, fui imediatamente para Cabinda. Com o agravamento da situação em Angola, na Guiné-Bissau e em Moçambique, aumentam as condenações da política colonial portuguesa por parte da Assembleia Geral, Conselho de Segurança e Comissão da Descolonização da ONU. No dia 10 de junho, a Comissão passa a falar em territórios sob dominação portuguesa e reconhece a legitimidade das lutas de libertação nacional. E por isso, os movimentos, por exemplo, a MPLA e a UNITA, a mesma coisa, que começaram na fronteira com a Zâmbia e vieram por ali, foram caminhando, e à medida que foram crescendo, foram tendo mais armas, foram tendo mais coisas. Às tantas, estavam muito mais armados quase do que nós.
Em Luanda, a fundação do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, em 1956, ocorreu num contexto de repressão colonial portuguesa. No norte de Angola, a União das Populações de Angola, UPA, que se dedicava sobretudo à guerrilha rural, desencadeou vários ataques contra a população branca. Angola foi a primeira colónia onde se iniciou a luta armada organizada contra o domínio português. E aí a verdade revela-se. É evidente que o regime colonial tratava aquela gente mal, como é evidente, praticamente como escravos. É um aspecto que eu vos posso referir que é muito importante. É que, à medida que, por exemplo, que a guerra foi avançando, sobretudo em Angola foi, o que eu posso testemunhar, julgo que nos outros lados também foi um pouco assim, a relação social das populações foi mudando. Até à Revolução de 1974, mais de 90% da carga e de 80% do pessoal empenhado na guerra foram transportados para as colónias por via marítima. O cais da Rocha do Conde de Óbidos, em Alcântara, passou a ser local privilegiado de escoamento de tropas e colonos. Os soldados, na sua grande maioria, eram pouco mais do que rapazes. Muitos apenas conheciam as aldeias onde tinham nascido e os quartéis onde fizeram a recruta, e mal sabiam ler e escrever, ou nem isso, não tinham qualquer ideia do que os esperava em Angola. Às mulheres portuguesas foi atribuído o papel de apoiar o esforço de guerra, apoiar maridos, irmãos e todos os homens enviados para as ex-colónias, apoiar na assistência aos feridos e desprotegidos, trabalhar nas fábricas de munições. Não, a família evidentemente sofreu. Por exemplo, a minha filha que nasceu quando eu vim de Timor, evidentemente passou uns anos sem mim enquanto estive em África. Cresceu pequenina até aos 5 anos sem mim presente. Vinha cá uma vez por ano de férias, passar meia dúzia de dias. Mas é evidente que isto tem consequências sempre nas famílias. As populações africanas estiveram no epicentro do conflito. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas aldeias e transferidas para aldeamentos controlados pelo exército português, numa tentativa de cortar o apoio aos movimentos de libertação. Quem permanecia fora dessas zonas enfrentava o risco de violência, tanto das tropas portuguesas como dos guerrilheiros. Nas zonas onde havia guerra, as populações já tinham alguma dignidade. E sobretudo, nós militares não deixávamos que a administração colonial continuasse a tratá-los como tratavam nos sítios onde ainda não tinha chegado a guerra. Portanto, isto para explicar que, efetivamente, aquilo eram colónias com populações perfeitamente colonizadas. A quem vendiam a linha nas lojas contra os comerciantes portugueses, vendiam linhas de cozer a metro. Evidentemente mandavam-nos capinar ou arranjar as estradas ou não sei o quê, não pagavam nada nem nada, tinham que ir. Portanto, era uma relação perfeitamente colonial com as populações. Depois de 13 anos de combate em frentes africanas, a guerra colonial chegou ao fim de forma abrupta em 1974, resultado não de uma vitória militar, mas de uma revolução política em Portugal. Muitos foram os portugueses em Angola que regressaram a Portugal, os retornados. Para trás deixaram vidas completas, casas, famílias e amigos, toda uma vida. Eu vim para Portugal, os meus 2 avós eram portugueses, tive um irmão que fez economia cá em 68, veio para cá estudar em 68, uma irmã que era professora em 72 e vinha para ficar em Portugal, mas a pensar em voltar a Angola, porque quando uma guerra começa a gente pensa sempre que ela tem um fim, não é? Só que as coisas complicaram-se em Angola e eu era jovem, com 20 anos, e todos os dias estavam a incentivar para pegar numa arma e lutar. Eu não queria,
nem quando estava, mesmo quando estávamos sobre a jurisdição portuguesa, eu já me sentia mal por ter que fazer a guerra. E foi uma sorte acontecer o 25 de Abril, vim para cá, para Portugal, e continuei a minha vida, estudei, acabei o meu curso cá, comecei a trabalhar e fiz a minha vida cá. Durante 13 anos, a guerra consumiu a parte significativa do orçamento do Estado. Grande parte dos recursos nacionais foi canalizada para manter as frentes militares em África. A economia portuguesa, já fragilizada, ressentiu-se e o crescimento ficou muito aquém do verificado noutros países europeus no mesmo período. Entre 1964 e 1975, cerca de meio milhão de pessoas deixaram os territórios ultramarinos e fixaram-se em Portugal. Faltavam-nos 15, 20 dias para estudar, para preparar para os testes. E estamos às tantas da madrugada, e à meia-noite, 11 da noite, ou mesmo 1 da manhã, alguém ouviu a rádio e disse que estava a haver um golpe de Estado em Portugal. A minha chegada, olha, a minha vinda já foi atribulada, porque não tinha salvo-conduto, portanto não tinha autorização para vir para Portugal, porque estava numa cidade, não estava na minha, estava numa cidade e eram filas indeterminadas. Eu fui para o aeroporto com a minha mala e lá no aeroporto deixaram passar mesmo salvo-conduto e depois preenchi o salvo-conduto em pleno avião, um avião suíço. A história dos retornados de Angola é marcada por experiências variadas, com alguns retornados felizes e outros que enfrentaram desafios significativos. A Revolução de 25 de Abril de 1974 e a consequente independência das colónias africanas trouxeram mudanças profundas na sociedade portuguesa. A recepção não foi sempre acolhedora, pois alguns retornados enfrentaram resistências da população. Contudo, muitos retornados integraram-se rapidamente, contribuindo para a modernização do país, como foi o caso do Sr. Marcelino Reis Nascimento. A vida em Angola era boa, mas também a vida em Portugal não me queixo de absolutamente nada. Tenho pena de ter deixado a minha terra, mas a nossa terra é onde nos sentimos bem, não é? Portugal e Angola para nós era a mesma coisa, só que fisicamente estávamos a uma distância bastante grande, mas a nossa cultura era portuguesa. Foram também vítimas da guerra os soldados que nela participaram, tornando-se uma das faces mais visíveis das consequências do conflito. Não obstante, os hospitais militares tornaram-se simultaneamente para estes um refúgio e um depósito onde a sociedade mantinha longe da vista os corpos amputados. Os ex-combatentes frequentemente enfrentavam dificuldades de reintegração na sociedade e em lidar com traumas vividos na guerra. Muitos não conseguiram voltar a conviver em família. Porque a tropa portuguesa, e quando se fala na descolonização, eu acho que a descolonização foi boa cá em Portugal. Fomos bem aceitos cá. Eu era jovem, não sentia absolutamente nada. Mas a descolonização em Angola foi horrível. Houve muita gente morta e perdemos tudo. O que lá deixamos. Portugal deixou lá semeado milhares de casas, dezenas de caminhos de ferro, dezenas de aeroportos, deixou estradas, deixou a estrutura que as cidades têm hoje. Portanto, a colonização pode ter sido má, porque não foi plena, não é? A colonização não foi plena, mas era uma coisa que se podia ajustar com todos os angolanos. 90% daquelas pessoas não sabem o que é tomar um pequeno almoço com uma chave na frente e um pão à frente. Não têm dinheiro para comprar nada, nem sei como é que sobrevivem. Não sabem o que é um pequeno almoço. Um pão com manteiga para eles é sei lá o quê.